Fui desafiado e cá estou. Assim, apesar de ser uma coisa... faz um tempo já que eu não levo mensagem, não levo a palavra. Então a gente fica meio enferrujado, né? Fica um pouco ansioso assim, a gente não conhece muito bem o grupo para dar a mensagem. Mas Deus dá graça e vai dando força para a gente fazer o nosso melhor aqui na frente, né? Agradecer a confiança e agradecer a oportunidade. Sei que sim, estou um pouco ansioso. Normal, acredito que seja normal nesses momentos. Mas quando está com medo, vai com medo mesmo, né? Não é assim que fala? Está com medo, vai com medo mesmo, porque uma hora o medo passa. Se não passar, vai até o final com medo, que uma hora acaba. Não é assim que funciona? Gente, e nesse desafio, a gente está continuando com os salmos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Conseguindo me ouvir? Estão ouvindo? Legal, obrigado. E a gente continuou com os salmos, né? Foi um sucesso na primeira temporada, então está fazendo a parte 2, continuando, e talvez até uma trilogia, né? Já que, não sei se... a moda? É a moda, né? Não sei se o cinema está tudo virando trilogia, né? Então vai tudo virar uma trilogia no cinema, né? Ou então virar um Velozes e Furiosos, que tem até o número todo. Ou temos 150 salmos para fazer, né? Pois é, vai virar tipo aquele anime que nunca acaba. Naruto? Naruto não, é o One Piece, esse mesmo. Vai virar tipo One Piece. Os 300 anos que o One Piece está rodando e ninguém sabe quando vai acabar. Então, para começar, nada melhor do que começar do começo, né? Se vamos começar do começo, então vamos falar do Salmo primeiro. Vamos fazer a leitura rápida e a gente já começa entrando no texto e vamos tentar aprender algumas coisas para a gente caminhar assim, ser mais parecido com Jesus, aplicar no nosso dia a dia. Certo? Vamos lá, acho que minha versão aqui está um pouco diferente da versão que está aqui, mas vamos fazer entendido. Começa assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos começar então refletindo. Esse salmo já começa falando do bem-aventurado. Bem-aventurado. Aí a gente pode se perguntar, né? O que é o bem-aventurado? Então, assim, o bem-aventurado acaba sendo uma coisa importante, porque já começa classificando. Bem-aventurado é essa pessoa que faz isso. Mas o que vem a ser o bem-aventurado? O bem-aventurado, ele é a pessoa feliz. Feliz. Uma palavrinha simples e profunda, né? Mas quando você começa a olhar o texto, começa a mudar um pouco mais em cima da palavra do bem-aventurado, alguns comentaristas, alguns rabinos, vão falar que é uma alegria que não depende de circunstância, não vai depender do seu entorno. É uma alegria que vem de dentro para fora. Uma alegria que só é capaz de ter aquele quem o Senhor coloca essa alegria. O Eterno colocou essa alegria dentro de mim, e assim sou eu bem-aventurado. Assim sou eu nessa felicidade. A ideia é essa. Esse é o bem-aventurado, aquele que tem essa alegria dentro dele. Não é uma euforia, não é uma alegria que depende se o meu time ganhou, se o meu time ou se o adversário perdeu, porque se for assim, os corintianos estão todos ferrados ultimamente, né? É só tristeza. Não depende se vai ter um show legal na minha cidade para eu poder ir. Não depende se... Não depende de nada. Depende somente daquela alegria que o Senhor coloca. Essa é a alegria do bem-aventurado, e é esse o bem-aventurado do texto. Esse é o bem-aventurado que o salmista fala. Bem-aventurado
essa pessoa que recebeu a felicidade do próprio Senhor, uma felicidade que vem de dentro para fora, uma felicidade que independe de circunstâncias. Ah, então eu nunca vou ficar chateado? Não, você vai ficar chateado. Eu nunca vai ter decepção? Vai ter decepção sim. Vou ter problema? Bastante. Mas não vai alterar o meu estado de felicidade, porque eu sei que eu estou nas mãos de Deus e Ele cuida do meu caminho. É uma certeza que está dentro de mim, porque eu entendo que há uma providência de Deus, e é isso que me faz ser bem-aventurado, e é isso que me faz feliz. Não vai depender do meu entorno. Então, entendido quem que é o bem-aventurado, agora a gente consegue avançar no texto. Que eu bem-aventurado, ou seja, é essa pessoa que é feliz. E o que continua? Continua o texto dizendo: o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui para minha colinha. Eu achei bem interessante, porque o Meyer Perman divide esse texto e coloca nessa parte: o bem-aventurado, ele é fiel naquilo que ele nega. É o cara que não anda segundo o conselho dos ímpios, não assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Não, não e não. Porque na vida, do mesmo jeito que é importante a gente saber para que dizer sim, é importante saber para o que dizer não. É importante falar: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, mas também falar assim: olha, isso aqui não é para mim, isso não me faz bem, isso eu vou recusar porque não é algo que me agrada. É tão importante quanto. E você saber aquilo que é bom recusar ou não querer ter contato, porque cada um se conhece. A gente sabe onde o nosso calo aperta, né? E os comentaristas desse texto, eles falam uma coisa muito interessante. Existe uma progressão de ideias. Você primeiro escuta, depois você anda no caminho e no final você se assenta. O salmista e o bem-aventurado é aquele que, no primeiro sinal, que ele vê algo que não é bom para ele, que ele olha e fala: olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é bom para mim, isso aqui foge do que eu conheço, foge daquilo que Deus tem me falado. Ele fala: não, muito obrigado. Muito obrigado, valeu, tchau, e consegue fugir. O bem-aventurado é aquele que consegue olhar a situação, consegue entender o que está acontecendo, se conhece o suficiente para falar assim: olha, esse ponto para mim já é perigoso. Estou eu indo nessa, passar bem, muito obrigado. Porque ele é fiel naquilo que nega. Ele conhece suficientemente a Deus e a si próprio para falar o quê? Não, isso não é para mim. E isso pode se manifestar de muitas formas. Por exemplo, pessoas extremamente viciadas em trabalho. E elas falam o quê? Eu estou provendo o sustento da minha família. Mas faz sentido prover todo o sustento da família abandonando a família? Você pode providenciar tudo financeiramente, mas se deixou emocional perdido, que é tão importante quanto. Não, mas eu estou aqui trabalhando 12, 15 horas por dia. E o seu filho? E a sua esposa? Ou o seu esposo? Eu lembro de professores meus da faculdade que, certa feita, eu fui fazer um trabalho no sábado, aquele perrengue que tem que entregar na segunda-feira. Chegamos lá 9 horas da manhã para fazer o trabalho. O professor já estava lá desde as 7, no sábado. Trabalho difícil e tal, saímos de lá 5h30 da tarde. Ele ainda estava lá e falou: com esse experimento tem que ficar aqui até umas 9 horas da noite. E isso foi, era muito. Quem tinha contato com aquele professor dizia: não, é sempre assim. É sempre assim. Ele chega entre 6h30 e 7 horas e sai quase depois das 10. É um pouco impressionante, para mim foi um pouco impressionante aquele dia, porque toda a vida dele girava em torno do trabalho. Não, mas ele é um cientista importante? Sim. Não é errado você querer avançar na sua profissão, mas o que você sacrifica em prol disso?
Até que ponto você vai? Até o que você coloca, o que você tem que abrir mão e quais são as coisas importantes que você tem que abrir mão para poder chegar nisso que você quer. E negar isso também faz parte da sabedoria. Negar isso também faz parte da sabedoria. E negar também faz parte de ser livre. Porque a liberdade não implica só em dizer sim, mas ser livre implica em dizer não. Porque eu vou na faculdade, coisa de faculdade, né? Aquelas coisas que eu lembrei. Mas não só na faculdade, mas a gente tem muito esse culto à liberdade. A liberdade, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, mas liberdade não é só você fazer. É você também deixar de fazer. Porque nem tudo que é permitido convém fazer. Como já diz o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas tem coisa que não vale a pena. Será que vale a pena dançar um sinal? Será que vale a pena você andar tão próximo daquilo que já te causou problema? Não. Então, nós temos que ter essa liberdade, e faz parte da liberdade do ser humano, do cristão, saber dizer não. Então, sim, nós somos também fiéis naquilo que nós negamos. Continuando, nós somos fiéis também em dizer sim, e naquilo que nós refletimos, que é o versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O justo do texto, ele diz não para uma série de coisas. Mas é por quê? Porque ele tem medo do inferno? É porque ele tem medo disso? Não. Porque ele tem consciência. Ele tem o prazer, ele meditou na lei, ele conheceu a Deus, ele caminhou com Deus, ele teve experiências com Deus, ele avançou na caminhada com Deus a ponto de dizer e reconhecer: isso é uma situação catastrófica, isso não vai dar certo, isso não é bom para mim, isso eu não quero. Isso pode ter uma cara de cristão, mas está longe de Jesus. Isso pode parecer muito bom, muito bacana, mas é só capa. A embalagem é ótima, mas se eu abrir lá dentro, é como diz o ditado, né? Por dentro, pão bolorento. Minha avó falava muito esse ditado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pode parecer muito bom, mas o justo, ele meditou, ele refletiu, ele abraçou, ele consumiu, ele entendeu, ele buscou compreender o significado daquilo que ele estava ouvindo. E quando ele olha a situação, aquilo foi internalizado dentro dele, e ele diz: olha, não é bom para mim. E aí, voltando na primeira parte, o justo, ele entende que ser imprudente pode gerar consequências. Atitudes imprudentes podem gerar consequências complicadíssimas. Se você olhar no livro de Atos, Ananias e Safira. Ananias, é isso mesmo? É. 100% de certeza? Sim, senhor. Está lá em Atos, Ananias e Safira. Que Ananias vende, Ananias e Safira. Eles vendem a propriedade, dizem que venderam por tanto, mas não venderam, mentiram. Aí Pedro falou assim: olha, é isso mesmo? 100% de certeza? É. E aí eu vou deixar eu não vou dar o spoiler no final. Vou deixar o finalzinho para vocês irem lá em Atos e pesquisar o que aconteceu com Ananias e Safira. Mas é isso. Algumas imprudências vão ter consequências sérias. E o justo, que internalizou, que refletiu, ele é capaz de falar assim: isso aí parece muito bom, parece muito bonito, mas não quero. E a gente volta à liberdade. Ele é livre. Por quê? Porque ele pode sair, ele sabe o que ele vai dizer sim e sabe o que ele vai dizer não. Ele sabe o que ele pode falar sim e o que ele pode falar não. Tem mais um ponto. O versículo 3 vai dizer: pois será como árvore plantada junto ao ribeiro, a dar seu fruto no tempo,
Suas folhas não cairão, enquanto fizer prosperará. Mais um ponto. A disciplina, saber dizer sim, saber dizer não. Eu não vou entrar nessa questão de, eu faço para receber. Não, a gente não faz para receber. Mas é inegável que disciplina, saber usar a liberdade, vai gerar para a gente bênçãos aqui mesmo. Pegar um caso que eu lembro que tinha um colega meu, que era da igreja, que ele era triatleta. Então era o melhor campo para a gente toda vez dar como exemplo para tudo. E a gente viu o quanto ele tinha que ser regrado, né? Às vezes teve um acampamento que a gente foi, ele não podia parar de treinar, mas ele queria fazer um acampamento. Então ele pegou o equipamento dele e ficava treinando. Ele separou um tempo do dia no acampamento, no retiro, para poder treinar. Porque precisava se manter fisicamente bem, aquela comida de acampamento, que tem um monte de coisa, ele não pegava tudo. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ele podia fazer. E ele era um cara disciplinado, ele conseguiu. Nossa, na época ele era atleta do César, ele tinha sido campeão brasileiro juvenil, coisa assim. Ou seja, ele tinha sido uma pessoa disciplinada, estava colhendo o fruto daquilo. Como alguns aqui, quando a gente vai estudar para um concurso público ou para uma prova, você começa a estudar 2 dias antes. Olha o edital aqui, meu Deus do céu, nossa, tem, mas acho que 2 dias não conta. Não, acho que 3 dias. Não, isso aqui é olhando, você fala português é nada. Já nasci sabendo, então falo desde pequeno, fluente, vou deitar. Matemática é regra de 3, fechou. Chega lá é totalmente oposto. Exatamente. A parte específica, legislação, rapaz, eu sou formado no WhatsApp. Especialização no Facebook. Especialização no Facebook, a parte de legislação eu vou deitar e rolar. Uma semana já. Uma semana eu pego o concurso da Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, eu vou deitar e rolar. É possível? Não, claro que não. A gente sabe que não. Mas faz parte do quê? A disciplina. Porque quando você está estudando, ou você está num processo que demanda um certo tempo, você vai ter que abrir mão de várias coisas. Não é diferente na nossa vida espiritual. Nós temos que ter a disciplina para fazer oração, para a leitura da Bíblia, para o tempo de comunhão. Mas tem necessidade dessa disciplina, tem necessidade de você falar, olha, para isso não, para isso sim. Vamos ter algumas igrejas que enchem as pessoas de atividades. Atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem 3 atividades, porque domingo é o dia santo, né? Nós temos atividade de manhã, de tarde, de noite. Aí você vai enchendo de coisa. E sim, o seu tempo com Deus. E o tempo com Deus, que também faz parte da disciplina da vida cristã. É ter esse tempo, é caminhar com Deus. É você ter essa experiência de você e Deus só, quando você pode chorar, pode lamentar, ou você pode se alegrar, louvar, mas faz parte. E aí, o falar não para algumas coisas e falar sim para outras faz parte da sabedoria, que vai implicar no quê? No que você tem de conhecimento de Deus. Meditei na lei e vi o quê? Uma vida muito atarefada, consome muita coisa do meu tempo, eu não dou conta. Então, eu vou selecionar, eu vou fazer isso, mas isso não faço. Eu tenho aptidão para isso, mas para isso nem tanto. Eu posso dar uma ajuda, mas só levar aquela ajuda quando precisar. E eu posso me dedicar muito para isso, porque é a minha aptidão. Posso? Você vai saber. O justo é aquele que analisou, refletiu e diz: isso sim, isso não. E a gente volta no tema da liberdade. Ele é livre o suficiente para dizer que sim ou não. Dizer quero ou não quero. Me convém ou não convém. E colhe bênçãos aqui também por isso. Porque ele acaba sendo uma pessoa que usa bem a liberdade. E ele usa até para a sua própria disciplina. Então, existe bênçãos. E é um cara que vai desenvolver uma vida espiritual mais plena. Porque ele vai saber onde colocar cada coisa no lugar. E eu gostei muito do texto que está no comentário do Irving, que fala sobre os frutos. Nós vamos dar frutos. No tempo certo, nós vamos dar frutos. Que ele fala assim: os frutos se referem aqui a várias bênçãos. Ganhar pessoas para Cristo, ter um caráter piedoso,
contribuir financeiramente para a obra do Senhor, servir e realizar boas obras, louvar ao Senhor. Lembre-se que a árvore não come os frutos, eles são para outros. Também não podemos esquecer que as sementes são, que os frutos não são a mesma coisa que resultados, pois os frutos têm dentro de si as sementes para mais frutos. São decorrentes da vida de Deus fluindo por nós. Vamos dar frutos para os outros. Os frutos são para abençoar os outros. Nós vamos ter uma vida para abençoar outras vidas. Vidas que transformam vidas. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. É você dar frutos, alimentar os outros com uma palavra, com um abraço. Ah, mas eu não sei falar tão bonito. Você pode orar para a pessoa. Tem uma situação que uma amiga minha passou o pai dela teve um infarto e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu não posso fazer nada, eu posso orar para o seu pai. Nada, com aspas bem grandes, né? Porque ela é cristã, eu falei assim, olha, o que eu posso fazer é que eu faço para o seu pai as minhas orações. Dentro do que está aqui no meu universo, é o que eu posso fazer. Ela achou isso ótimo, o máximo. Ah, muito obrigado mesmo, tal, não sei o que, não sei o que. Aquela palavra que ela precisava naquele momento. Sabia que eu não estava se importando. Às vezes, os frutos que você vai dar, já assim, cara, vamos tomar um café um dia desse? A gente conversar, botar um papo um dia? Ou, sei lá, vamos um dia marcar de ir no cinema? Ou, sei lá, às vezes a mensagem é o WhatsApp que você manda. Ó, cara, lembrei de você com essa mensagem aqui e tal. É o fruto que você está dando. É você mostrar que se importa. Tem gente que... Menos? Conta? Claro que conta. Claro que conta. Menos sempre conta, gente. A linguagem do amor é menos. Exatamente. Uma das linguagens de amor é atos de memes. Você vê uma coisa interessante, nossa, você já manda para um. Nossa, lembrei de fulano, você já manda. Ah, cara. Eu não posso criticar quem faz isso, que eu já mando bastante e-mail. Nossa, que legal isso aqui, eu lembrei de fulano, eu mando. Mas querendo ou não, eu falo pra você tentar um contato com a pessoa, né? Você está se mantendo em contato. E às vezes naquele dia, você manda uma coisa para a pessoa que ela fala, poxa, você me alegrou. Ou então a pessoa fala assim, ela me lembrou de mim. O fruto não é para a gente. O fruto é para o outro. Ok. E um outro ponto que eu acho legal a gente refletir também é quando fala que nós seremos plantados no ribeiro de água. Deixa eu só ver o horário aqui, que se deixar o desinverso falar, vocês vão ficar até amanhã, meu Deus, você vai ficar no par de falar nunca. E ele fala sobre ser plantados no ribeiro de água. A hidrologia, os rios em Israel são um lugar com rios muito caudalosos, muito cheios de vida, aqueles rios que... Não é. São rios meio mirradinhos, aquele rio meio... que não dá muito conta do negócio e tal. E aí, num lugar que tem rios muito do meia boca, quando Deus fala, vou plantar você num ribeiro de água e você vai dar frutos, caraca, velho, é o cuidado de Deus na minha vida. Eu vou refletir na lei de Deus, eu vou viver uma vida com Deus, Ele vai cuidar de mim, cara. Poxa, que bacana. O cuidado dele está sobre mim. E eu gosto daquilo. O cuidado de Deus na nossa vida implica que a gente não vai ter problema? Não. Eu lembro daquele meme, gente. Sabe como é que é? A gente tocou no assunto de memes, a gente acaba lembrando de memes. Mas, vamos ter uma vida difícil? Não, vamos ter dificuldade? Claro que vamos. Jesus falou que a gente ia ter aflição nesse mundo. Se a gente viver uma vida muito sossegada, muito boa, Jesus está mentindo. Está tudo tranquilo, só tem isso, nossa, não tem um probleminha na minha vida. Não tem. Não tem, senão Jesus falou assim, vocês vão ter aflição. Então, se a gente passar uma vida totalmente sem aflição, de boa, né, Jesus conhecia a alma da gente melhor do que a gente mesmo. Então, sabe que vamos ter problemas. Só que confiança no cuidado de Deus facilita a gente a passar por essa vida. É você entender que nós temos um Consolador, que quando a gente tiver um perrengue, a gente vai poder falar, Consolador, eu estou
que Deus vai vir. Não só Deus vai vir, mas Ele pode mandar pessoas também. Para vir dar uma palavra, para um abraço, para mostrar aquilo que se importa com a gente. Porque Ele realmente se importa. Então, nós estamos debaixo da providência divina e nada sai do controle dele. E, novamente, a gente tem essa consciência que está refletindo a lei de Deus. É uma consciência que a gente tem. A gente sabe que Ele está cuidando da gente. E aí, o texto continua fazendo uma comparação. A comparação é uma coisa que ajuda, é uma ferramenta didática, né? Acho muito legal quando a pastora fala que Deus é pedagógico, Ele ensina. Comparação é uma ferramenta muito importante para a gente extrair resultados, né? A gente na ciência a gente faz muito isso, né? Olha uma coisa aqui, aí compara. E, por exemplo, você faz um experimento, aí você sabe bem disso, né? Você faz um experimento aqui no Brasil, aí leva lá para a Dinamarca. Deu um resultado? Não. Era para dar? Era. Então o que aconteceu? Comparando aqui as duas coisas, era para dar um resultado, não deu. O que aconteceu? Vamos ver o ambiente que estava aqui. Ah, mas estava assim, assim, o ambiente estava assim, a temperatura era tanto. Ah, mas a temperatura aqui estava diferente, você pode ter interferido. Então vamos tentar replicar a condição daqui e aqui. A gente compara de novos resultados. Então, comparação é uma ferramenta importante para ensino. E aqui, o salmista usa essa ferramenta. Que ele fala, olha, o justo é assim. É o cara que vai falar não. É o cara que refletiu na lei de Deus. É o cara que internalizou a palavra. É o cara que sabe o que ele tem que falar sim. É um cara que Deus tem um cuidado. É Deus que está junto com Deus. Ele vai dar fruto. Aí ele fala o quê? Mas os ímpios não são assim. Um é como a árvore que é plantada na beira do rio. E o outro é como aquela palha. Quem já trabalhou em colheita de café ou já viu como é que funciona? Quando você vai separar a palha do café, você joga para o alto e o vento leva. Joga para o alto, o vento leva palha, leva uma terra, leva poeira, um monte de coisa. E a ideia é essa aí mesmo, só que com o trigo. É jogar o trigo para cima depois de moído, que é o que cai, é grão, é o que presta. O que o vento leva embora, o que não serve para mais nada. E essa comparação, enquanto um é uma planta viva, que tem folha, que dá fruto, o outro é a palha. É uma vida sem Deus. É a palha. E o outro, mas então quer dizer que aquele meu amigo descrente não pode ser meu amigo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele só está afastado de Deus. Só, com aspas bem grandes no só. Ele não está próximo, o coração dele não está orientado para Deus. Obrigado. E aí, abriu um parênteses enorme aqui na mensagem. Eu lembro quando era jovem, tinha um líder meu que ele usava esse texto para falar assim: você não pode ter amigo não cristão, porque você vai andar, sentar na roda dos escarnecedores. Olha que coisa absurda. Gente, né? Eu era um crente da minha sala. E aquela coisa, né? Como é que você vai compartilhar Cristo com um colega se você não tem intimidade com ninguém? Aí vem aquela coisa interesseira, né? Você vai na pessoa, a pessoa, não, mas, cara, não, hoje não. Então tá bom, você larga o cara e vai para outro. Coisa feia, né? E ele tinha um livro, mas ele batia isso toda vez. Aí, por algum motivo, quando a gente não ia no culto de sábado, olha, porque tem que lembrar do Salmo primeiro. Porque o Salmo primeiro diz que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Aí depois, quando eu estudei esse texto, eu falei, tipo, esse cara viajou na maionese, Senhor, que coisa horrível. Voltando para a mensagem, só esse parênteses. Então, se alguém disser isso para vocês, está totalmente em desacordo com o texto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, voltando para o parênteses. Então, a comparação é feita.
Nós podemos ser amigo cristão? Claro que podemos. Para que a gente vai compartilhar Cristo de forma sincera? Não de jeito interesseiro, como se a gente tivesse uma linha de produção. Ah, vai lá, puxa no laço, aqui ó. Puxa, você não tem comprometimento, não tem cuidado, não tem carinho, não tem proximidade. Então, é importante ter esse cuidado. Ah, vai evangelizar, mas cuidado com a pessoa. Tem um apreço, não vai só, não é um número que você está trazendo, é uma pessoa. Ela tem uma vida ali junto, ela tem uma história junto com ela. Poxa, como é que Jesus responde as dúvidas para a história que ela tem? Não é só você chegar, laçar, tentar trazer para a igreja de qualquer jeito. Se a pessoa disser não, você larga e vai para o próximo. Então, outro parênteses, tá? Um parênteses evangelístico aqui. Certo? E aqui na continuação do texto, diz assim, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na condenação dos justos. E aí está falando o futuro do ímpio. Enquanto não tem um futuro abençoado, vai falar no versículo 6, no versículo 6, um resuminho de tudo. Enquanto que o justo tem um futuro abençoado, um futuro glorioso, junto de Deus. O outro, não. O outro não vai ter esse mesmo futuro. O outro não vai ter essa mesma aspas enormes aqui, sorte. Que é uma natureza da impenitência. E diante disso, a gente pode observar o justo e o ímpio. E a gente pode olhar e fazer um autoexame da gente. Vamos olhar para o justo, olhar para o outro. Nossa, eu me sinto, eu estou avaliando minha vida e tal, não sei o que, eu entendo que eu sou desse justo. Ok. Uma palavra para você é o que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala. Quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Se mantenha, sempre tem uma coisinha para corrigir e sempre tem uma coisinha para ser mais parecido com Jesus. Quando a gente se olha no espelho e diz, eu acho que eu estou mais para lá do que para cá. O convite é a gente se arrepender. Olha, estou errando nisso, estou errando nisso. O convite é o arrependimento. Nós temos o Espírito Santo que opera o arrependimento nas nossas vidas. Deus coloca pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar. Deus, Ele coloca ferramentas ao nosso redor. Eu achei muito legal que eu estava vendo uma mensagem do Guilherme Burjac, que ele falou assim, cara, às vezes a bênção na sua vida é o antidepressivo que o cientista descobriu. A mão de Deus na sua vida, às vezes, é a pessoa que chegou no seu dia e deu um bom dia para você. Às vezes, o milagre de Deus na sua vida é você achar um médico competente para sanar o seu problema. Às vezes, a bênção de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua vida, é você achar um profissional competente para resolver um problema que está na sua casa. Porque Deus está no controle de tudo. Às vezes, o milagre é você achar a pessoa certa na hora certa. Às vezes, é isso o milagre. É o medicamento correto. Às vezes o milagre é um milagre, como a gente gosta de imaginar o milagre mesmo, que é Deus vindo, intervindo e tal. E às vezes o milagre vem o ordinário, o dia a dia. Milagre é você chegar no seu trabalho e fazer o melhor que você pode. Às vezes esse é o milagre na nossa vida. Então, vários momentos, para quem se vê mais do lado de cá que do lado de lá, arrependemos do Evangelho, mudança. Entender que Deus coloca as pessoas para mudar nossas vidas, Deus tem o controle de tudo, as ferramentas corretas estão na mão dele. E a gente, como cristão, só precisa baixar a nossa guarda. Ser sincero e falar assim, Deus, eu tenho um problema sobre isso, isso e isso. Deus, eu não consigo superar isso. Deus, eu tenho dificuldade com isso. Abrir o coração. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer uma oração bonita, cheia de floreio. Mas a gente tem que falar, Deus,
estou no perrengue mesmo. Esse aqui é meu problema, eu não sei nem o que eu falo mais, porque toda vez eu faço a mesma coisa, atrapalho minha família, me atrapalho na empresa. Eu preciso de uma direção. Sincero arrependimento. E é muito legal que aí o Agostinho escreve no comentário dele, nos Salmos, que ele fala assim, sobre o versículo primeiro, mas na frente tem uma aplicação sobre o arrependimento. Ele escreve assim: em seguida observamos a ordem das palavras. Entrou, se reteve, sentou-se. Entrou quem de Deus se afastou. Deteve-se quem se deleitou no pecado. Sentou-se obstinado na soberba, que não retrocedeu enquanto não foi libertado por quem não entrou no conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, nem sentou-se na cátedra pestífera. E aqui ele está falando de Jesus. Nós já fomos libertados. Então as ferramentas estão todas aí. As ferramentas estão disponíveis para que nós possamos nos arrepender e para que nós possamos continuar. E para finalizar, como último parágrafo do texto, eu coloquei assim: que estejamos sempre vigilantes ao dia a dia, para vivermos a caminhada cristã de forma coerente, entendendo o que é melhor negar em nosso viver, como convém agir e onde manter nosso pensamento, examinando o nosso viver para eventuais correções. Vivamos uma vida de práticas coerentes com os ensinos de Jesus e uma espiritualidade madura que reflitam o nosso caráter transformado em Cristo. Então, queria encerrar com esse último parágrafo do meu texto e nós possamos continuar a caminhada sabendo para o que dizer sim e para o que dizer não. Amém. Nossa, Deus. Amém.